Gente, minha gente, é hoje que eu vou comer muito charque com macaxeira, com manteiga de garrafa. Bem-vindos à Hora do Enem, que hoje homenageia os 9 estados do Nordeste. Hoje é dia do nordestino, galera! Obrigada ao povo nordestino que traz tanta alegria e diversidade à cultura brasileira e aqui na Hora do Enem. E vamos aos destaques dessa sexta-feira? No programa de hoje, o entrevistado é o professor de História Rafael Batista. Ele vai falar sobre atualidade e mapa mental. Na teleaula do dia, apresentada pelo Lande Vieira, teremos Geografia. O tema é Cartografia. E na janela do Enem, vamos abrir a conexão para o estudante de Medicina da Universidade Federal de Santa Maria, o Lucas Langoni, direto de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Então vamos nessa, pessoal, porque está na sua hora, a Hora do Enem. E no bate-papo de hoje vou estar recebendo, direto da França, o professor de História Rafael Batista. Bem-vindo, professor! Obrigado, Tatiana. É um prazer estar aqui no programa. O prazer é meu você estar aqui no programa com a gente. Eu queria umas dicas suas para a prova, né? Como que esse aluno estuda, o que são os assuntos mais abordados que caem na parte de História. Hoje, na ciência e história, a gente tem muita questão da atualidade, contextualizando com o passado, né? Contextualizando com outros fatos históricos. Então, acho que é muito importante hoje o aluno que vai fazer o vestibular do Enem, ele prestar atenção na atualidade, está se formando de movimentos atuais e contextualizando essas fontes atuais com contextos históricos do passado. Um exemplo disso há uns anos atrás, a gente teve a questão da guerra no Iraque, que não é uma atualidade tão recente, mas também não é tão distante da realidade, porque temos reflexos da guerra do Iraque até hoje. E você teve o discurso do George Bush, que ele declara uma nova cruzada. Então você pode pegar esse discurso dele, onde ele guarda um trecho desse discurso, e comparar com um movimento cruzadista, que foi um movimento militar e político que aconteceu durante a Idade Média. Com certeza. Mesmo a formação de outro exemplo, a própria questão do movimento de guerrilhas que você tem entre Israel e Palestina, ou qualquer outra relação política do Oriente Médio, você pode fazer um comparativo às questões políticas da Antiguidade, do Império Romano, que fragmentou, a questão do Império Persa e o conflito contra os gregos. Então você tem muita essa relação de política e atualidade mexendo o tempo todo com o passado e contextos históricos. Agora, professor, vamos falar de planejamento, né? Porque a história é muito ampla. Qual a dica que você dá? É importante ter um mapa mental? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Sim. O mapa mental é uma fórmula de estudo, né, para a história bem efetiva. O mapa mental você pode organizar os fatos históricos, os contextos, você pode criar a conexão entre um fato histórico e uma consequência histórica, né? Sempre você criando uma crítica. O mapa mental você tem vários modelos até na internet de fácil acesso para você se inspirar e você mesmo construir, o aluno mesmo constrói o seu próprio forma de estudar, né? A sua própria forma de entender esse contexto histórico. Então é importante ele pegar um tema como Revolução Inglesa e construir um mapa mental através da Revolução Inglesa. Então ele vai lá botando fatos e contextos históricos que ocorreram durante a Revolução Inglesa, respeitando sempre a ideia de cronologia, que isso é importante, apesar de que hoje você não tem uma história tão decoreba, né, como era antigamente. Hoje você tem o objetivo de uma história crítica que critica e observa as fontes históricas presentes na questão. Ou seja, é importante estar ligado também na atualidade do que está acontecendo e também saber um pouco, ou seja, ter um olhar abrangente a tudo o que aconteceu. Sim. É extremamente importante. Eu diria que a dica hoje importante para a história, não só para a história, mas ciências humanas em geral, que acaba ajudando história, sociologia, filosofia e geografia, é você ter esse parâmetro, essa visão da atualidade, de criticar a atualidade, utilizando fontes históricas ou até um pouco da geografia junto, que são disciplinas muito ligadas são das ciências humanas, então elas acabam trabalhando junto, uma auxiliando a outra. Com certeza. Professor, quero te agradecer demais a presença aqui na Hora do Enem. E antes da gente se despedir, queria que você deixasse uma mensagem. A mensagem que eu deixo para os alunos é calma, foco, né, ler com tranquilidade as questões e fiquem tranquilos que o Enem é só o começo. Se você não passar, se você errar, não tem problema, você tenta de novo, vocês são jovens, vocês vão conseguir. O mundo está aí para todo mundo poder voar nele.
Com certeza, até porque, professor, você fez uma faculdade já formado, decidiu fazer outra e hoje está aí na França fazendo o que gosta. Sim. Eu acabei me formando em Direito, depois eu fiz História e hoje estou na França trabalhando com Arqueologia, continuo trabalhando como professor em Educação, que História e Arqueologia são próximas, né? Mas fazendo com certeza o que eu gosto. Com certeza. Quero te agradecer demais a presença aqui na Hora do Enem. O Enem está sempre aqui de portas abertas e janelas abertas para a gente estar sempre falando. Obrigada pelas dicas, professor. Obrigado a você, Tati. Foi um prazer participar do programa. Prazer é meu, gente. Esse é Rafael Batista, professor de História direto da França, aqui para a Hora do Enem. Lembrando que o nosso curso de apoio e revisão intensiva que reforça o conteúdo que você assiste aqui na Hora do Enem está disponível para todo o Brasil. Para mais informações, acesse o site www.horadoenem.org.br. O curso é bem intuitivo, ele é prático, dinâmico, o que facilita a compreensão de toda a programação do Enem. A TV Escola e seus parceiros, com grande experiência em Enem, resolveram dar aquela forcinha a mais nessa missão, disponibilizando um acesso a um amplo conteúdo de apoio e reforço, a fim de proporcionar uma revisão completa, com foco exclusivo no Exame Nacional. Os estudantes poderão participar de um novíssimo curso intensivo multiplataforma, com site, aplicativo, e-books, para estimular a preparação da galera que vai fazer as provas do final do ano. Videoaulas específicas com professores especialistas e uma programação completa, incluindo resumos, exercícios, testes online. Essa é a sua hora, a Hora do Enem. E para entrar agora mesmo no ritmo das aulas, o nosso querido Landy Vieira vem aí apresentando a teleaula do dia. Hoje sobre Geografia, o tema é Cartografia. Lembrando que essa aula foi gravada antes da pandemia. É com você, Landy! Hora do Enem no ar, preparados para mais um papo sobre geografia? E não esquece que no nosso site tem muito mais, tvescola.org.br. Aproveita e se inscreve no nosso canal, youtube.com/tvescola. Agora sim com vocês, professor João Paulo Prado chega mais. Ah, moleque, e aí, tudo bem? E aí, meu amigo? Seja bem-vindo mais uma vez, professor. Muito obrigado. Prazer imenso aqui. Estar aqui com você mais uma vez. Prazer é nosso. Professor, o que a galera que vai fazer o Enem precisa saber sobre cartografia? Primeira coisa, Landy, que é muito importante, é entender que a cartografia ela é um instrumento da geografia. Certo. Cartografia não é um fim da geografia. Cartografia é uma ciência à parte. Então, se a cartografia ela é um instrumento da geografia, o nosso objetivo é entender como as projeções funcionam, para aí sim conseguir entender esse instrumento. E por que eu estou falando isso? Porque a gente vai ver daqui a pouco que todo tipo de projeção cartográfica, e quando a gente passar um pouco mais para o conceito isso vai ficar mais claro, ele traz algum tipo de distorção. Então, se a geografia ela tem a intenção de fazer com que a gente entenda a relação do homem com o espaço, sim, e os mapas eles são instrumento para isso, se eu não entender que no mapa tem alguma distorção, eu acabo sendo ludibriado, enganado por esse mapa. Então, por isso que é muito importante a cartografia. É compreender a projeção cartográfica para aí sim poder fazer as interpretações adequadas. Perfeito. Bora ver isso na questão, professor? Bora ver isso na questão. Tá aí, questão 17 do Enem de 2016, caderno azul, primeira aplicação. Professor, tá contigo. Beleza. O que a questão fala pra gente aí é de projeção cartográfica. Então, vamos só dar um passo atrás, assim. O que é essa projeção cartográfica? Basicamente, se a gente imaginar que a Terra ela tem esse formato esférico, tecnicamente é uma geóide, mas vamos falar que ela tem um formato esférico. A projeção cartográfica tem a intenção de pegar esse objeto esférico e colocar no papel, colocar num desenho, num plano. Sim. O ponto que eu já mencionei, que é muito importante, é sempre que eu tento, matematicamente, sempre que eu tento colocar algo esférico num plano, eu gero distorções. Então, toda projeção tem distorções. Só tem uma forma, daqui a pouco eu até te mostro, porque tem nesse estúdio aqui, só tem uma forma da gente conseguir, de fato, representar a Terra sem distorção. É simplesmente diminuindo a Terra, ao invés de planificar. Sim. Diminuir, ao invés de planificar, não é mapa. É um globo, pequenininho, bonitinho. Aqui temos temos alguns. Tá bem pertinho na tela ali. Dois. Daqui a pouco tem 2 globos, já vi aqui. Ó. Então, o que
a questão está mostrando para a gente são alguns tipos de projeção. A grande verdade é que na hora da gente fazer a projeção cartográfica, como todos têm algum tipo de problema, a gente tem que escolher qual é o problema que mais nos serve naquele momento. Então, o que eu quero priorizar em detrimento de outros? O enunciado fala assim: a ONU faz referência a uma projeção cartográfica em seu logotipo. A figura que ilustra o modelo dessa projeção é o desafio da ONU. A ONU é uma instituição internacional que tem como prioridade a paz mundial. Então imagina como não é difícil para a ONU fazer uma projeção cartográfica. Sim. Porque se todas as projeções geram distorção, imagina, quando a ONU faz uma projeção, ela pode fazer uma distorção que privilegia um país em detrimento de outro, Sim. que beneficia alguém em detrimento de outro. Eu fico imperceptível em algum país. Exatamente. Então, o que a ONU tentou fazer? Ela tentou criar um modelo em que ela não fizesse muitos privilégios e benefícios, que ela, por exemplo, não alterasse tanto as dimensões de um país em relação ao outro. Uhum. Na verdade, qual foi o modelo que a ONU usou? E que eu vou te mostrar que tem até uma crítica. A ONU pegou o planeta Terra, colocou o planeta Terra em cima de um plano, como se fosse um papel. Uhum. Aqui tem um ponto tangente, que é onde o papel toca no planeta Terra. E ela simplesmente abriu a Terra sobre esse papel. Ou seja, se eu coloco a Terra em cima de um plano e eu abro projetando, essa projeção é a mais fácil de todas, chama projeção plana, que eu coloquei em cima de um plano e eu abri. Qual foi o ponto que a ONU escolheu para encostar nesse papel? Foi justamente o Polo Norte. Então o Polo Norte encosta nesse papel e depois eu abro essa terra como se ela fosse uma laranja mesmo, descascando lá uma tangerina ou mexerica, dependendo dos cantões do Brasil. Aqui a lógica das projeções é uma lógica geométrica. A gente tem que pegar um pouco de ajuda da matemática. Tem 3 projeções muito famosas pra gente. A primeira projeção eu já expliquei, é a projeção plana, que também pode ser chamada de azimutal, que eu coloco dentro de um plano e eu só abro. Azimutal. Azimutal, isso. A segunda projeção chama projeção cilíndrica. Você já imagina por quê? Eu pego a Terra, coloco a Terra dentro de um cilindro. Imagina que eu pego a Terra e coloco a Terra dentro de uma latinha. Gigante. Ou um copo, isso, um copão. Faço um corte na lateral e eu vou desenrolando esse copo. Se eu desenrolar o copo, a imagem que vem pra gente é um retângulo. Sim. E aí vai vir a Terra quase que printada, estampada nesse retângulo. Sim. Essa é uma projeção chamada de projeção cilíndrica, porque ela vem através de um cilindro. Certo. E por fim tem uma última projeção, que é a projeção cônica, que é quando eu pego a Terra e coloco ela dentro de um cone, não de um cilindro. E aí depois faço também um corte na aresta do cone e vou desenrolando esse cone. No final das contas eu vou ter uma Terra quase que desenrolada. Dá pra gente ver essas projeções ali. A questão é boa porque a gente consegue enxergar. Boa. Reparem a A. A A é uma projeção que eu tenho a Terra encostando num plano, justamente no Polo Norte. Quando a gente olha o símbolo da ONU, a gente consegue perceber que o Polo Norte é aquele ponto central, da onde saem aquelas linhas ali, ó, as linhas meridionais. Estão vendo? Sim. É justamente essa projeção que a gente está falando. O gabarito é a letra A. Mas eu vou muito além do gabarito para a gente conseguir entender. Olha B. B é a Terra dentro de um cone. Sim. Se a Terra dentro de um cone, adivinha qual é essa projeção? É a projeção cônica. Sim. Quando a gente desenrolar o cone, a projeção da Terra vai sair nesse cone desenrolado. A C, ela é cilíndrica. Olha lá, Terra dentro de um cilindro. Só que é um cilindro que dá na vertical. Sim. A E também é cilíndrica, tá vendo? Só que é um cilindro que está na horizontal. A diferença é só a forma de desenrolar. E a D, ela é também plana, só que ela não está utilizando o ponto tangente no Polo Norte, tal como a 17. Essa é a pegadinha da questão, porque tem 2 planas ali. O que a gente precisava olhar, então, era qual é o mapa que, de fato, a ONU utilizou e qual foi o ponto que ela utilizou para o tangente. E é justamente a letra A. Eu queria só dar mais uma dica para vocês, utilizando ali aquele ponto. Quando a gente olha a letra C ela vai usar o mapa mais famoso de todos, que é um mapa que a gente vai chamar de projeção cilíndrica, como a gente já viu, só que tem um nome chamado Mercator. Mercator ele ficou muito famoso porque foi aquele mapa das grandes navegações. Acho que se os nossos alunos hoje, se você fechar o olho e imaginar um mapa, você vai ver o mapa do jogo do War. É o mapa mais famoso de todos, não é? Sim. Esse é um mapa de projeção cilíndrica. Esse é a projeção de Mercator. Ele desenhou esse mapa para ajudar nas grandes navegações. Não é à toa que bem no centro do War, o continente é a Europa, porque era da onde estavam saindo os navios para conquistar o mundo. É uma projeção que a gente chama de eurocêntrica, Europa no centro. E por que ela é tão importante assim para as navegações? Porque a projeção cilíndrica, e aí esse é um ponto que você tem que lembrar na sua prova, a projeção cilíndrica, ela faz uma angulação
perfeita entre os meridianos e os paralelos. Então, na projeção cilíndrica, meridianos e paralelos se cruzam formando ângulos de 90 graus. Por que isso é importante? Porque quando a gente cruza meridianos e paralelos, a gente vai chegar numa coordenada geográfica. A gente vai ver no próximo bloco coordenada geográfica, não vai esquecer não. Mas é importante a gente já fazer esse vínculo, porque a coordenada é a forma de localização. Então, eu só localizo alguma coisa num espaço com a coordenada. Então, olha a visão aqui para a gente poder fechar esse eixo, que é o importante. Na projeção cilíndrica, nós temos essa característica, que é meridianos e os paralelos formando ângulos de 90 graus. Assim a gente consegue identificar as coordenadas de forma mais perfeita. Essa é a opção da projeção cilíndrica. Se eu identifico a coordenada, eu me localizo melhor. Então esse é o melhor mapa para as grandes navegações. Tem uma crítica a esse mapa da ONU. Sabe qual é essa crítica? Qual é a crítica? A ONU tentou fazer algo global e tentou não privilegiar um país em relação ao outro. Sim. Mas acaba que, em função da influência daqueles países mais poderosos, ela poderia ter pego 2 polos. Ela poderia ter feito no Polo Sul ou no Polo Norte. Sim. Mas quem são os países mais poderosos do mundo? Já que eles estão? Estão em cima, né? No Polo Norte. Então, justamente, ela preferiu colocar no Polo Norte. Então, acaba que, de alguma forma, ela, sim, privilegiou alguns países em detrimento dos outros. Claramente, o hemisfério norte, ele ganhou ali um benefício destaque, no mapa. né? Exatamente. Então, professor, só reforçando o gabarito letra A. Exatamente. Isso aí. Então, chega mais. Vem cá pra frente, professor. Bom, esse tipo de questão costuma cair, professor? Ó, esse tipo de questão, ele já caiu mais. Hoje em dia, tem uma tendência um pouco menor. Não é que o conteúdo não seja importante, o conteúdo é extremamente importante, tá? Mas essa questão que é mais objetiva, que é uma questão de que olha a questão e responde o mapa ali, ela hoje cai um pouco menos, porque é uma questão até um pouco mais fácil. Hoje o aluno ele tem que estar mais consciente do uso do mapa como um instrumento, como a gente já falou, do que necessariamente só a projeção. Então, assim, uma questão mais legal seria, e que tem chance um pouco maior de cair, justamente aquilo, olha, a ONU preferiu a projeção azimutal. Por quê? A ONU utilizou o Polo Norte. Por quê? Então é a cartografia vinculada a um outro tema. Cartografia é fundamental para a gente compreender outras questões. Tem que saber e tem que aprender. Só que questões mais específicas como essas têm caído um pouco menos. Então o aluno tem que começar estudando por essa questão para depois evoluir outras questões. Esse aqui é um primeiro passo para ele. Professor, por que você acha que cartografia aparece tanto, cai tanto no Enem? Porque a cartografia é a base da nossa compreensão do espaço, assim. Então imagina que hoje a gente ainda estuda muito por livro, por papel, ou digital. Sim. E a nossa forma de visualizar a relação do homem e espaço, ela é principalmente a partir de mapas e projeções. Sim. O mapa não precisa ser só para você entender o relevo ou entender, por exemplo, a hidrografia, os rios da região. Não, é muito mais do que isso. Imagina que eu quero te mostrar, por exemplo, o mapa da fome no mundo. Sim. Você não vai ver fome no mapa, mas eu posso te mostrar um mapa da fome mudando a escala dos países. Então, tudo isso envolve projeções cartográficas. É uma excelente forma de representar, é uma excelente forma de eu fazer com que o aluno e o estudante entenda a geografia, compreenda a geografia. Para entender, né, os conceitos de meridiano e paralelas também são importantíssimos. Importantíssimo. Acho que esse é o grande ponto agora, né? É isso aí. E isso cai bastante na prova, tá? Então, hoje em dia, quando qualquer um dos nossos alunos aí que está assistindo a nossa aula tentar se localizar, na cabeça dele localização vem por endereço. É a forma mais comum que a gente imagina, né? Assim, onde é que você mora? Eu moro na rua tal, esquina com rua tal, número tal. Só que o grande ponto é que endereço não funciona para todos os lugares. Certo. Imagina, por exemplo, que você queira achar uma linda lagoa no meio dos lençóis maranhenses. Não dá para eu falar que você tem que ir Na para rua a rua tal. Por quê? Um monte de banco de areia, um montão de lagoa. Como eu consigo te dar essa informação, então? Olha, chega exatamente naquele ponto. A forma da gente conseguir direcionar e especificar um ponto no planeta Terra chama coordenada. O nome já diz, eu quero te coordenar. A coordenada geográfica ou a coordenada cartográfica, ela serve justamente para isso, para localizar algum ponto. E aí eu gostaria que você compreendesse como é que a gente chega a uma coordenada, porque para chegar à coordenada, eu preciso entender 2 grandes linhas imaginárias do nosso planeta. Vamos pro quadro rapidinho? Bora? Aqui está o nosso planeta Terra, tá bom? Beleza. E a gente pode traçar 2 grandes linhas imaginárias nesse planeta, tá? Certo.
A linha mais importante do planeta para clima, inclusive minha última aula de clima que eu dei, e para a gente conseguir entender a dinâmica do planeta, é essa aqui, ó, é uma linha referência que nós temos, que divide a Terra em 2 grandes hemisférios. Certo. Essa linha é o famoso Equador. A linha do Equador, tá? Isso. O primeiro conjunto de linhas imaginárias é um conjunto de linhas imaginárias que a gente consegue traçar paralelamente ao Equador. Essas linhas imaginárias que são paralelas ao Equador, adivinha o nome delas? Paralelos. E o nome é paralelos justamente por isso, porque são paralelos ao Equador. E existem outras linhas imaginárias que começam necessariamente em um polo, vão cortando o Equador e outros paralelos, sempre formando angulação de 90 graus, elas são perpendiculares aos paralelos, e aí são diversas dessas linhas. Toda linha que vai de um polo até o outro perpendicularmente aos paralelos são chamados de meridianos. O que é uma coordenada? Uma coordenada é o cruzamento entre um paralelo e um meridiano. Só que para eu te falar qual é o paralelo e qual é o meridiano, eu preciso traçar distâncias em graus. O que é uma distância em graus? Vamos supor, por exemplo, que eu desenhe um paralelo exatamente em cima do Equador. Beleza. Se ele está exatamente em cima do Equador, a distância dele para o Equador é 0. Então, o paralelo Equador, ele tem 0 grau. 0 latitude. O que é paralelo? Paralelo é qualquer linha imaginária dentro de infinitas que você pode traçar que são paralelas ao Equador. Certo. O que é latitude? Latitude é a distância em graus entre um paralelo e o Equador. Se eu desenhar um paralelo exatamente em cima do Equador, a distância é 0. O paralelo mais distante possível do Equador, ele fica aqui, ó, no ponto tangente da Terra, lá no extremo polar. A distância em graus entre esse paralelo e o Equador é 90 graus. Então nós temos um paralelo que é o mais distante de todos, que fica em latitude 90 sul, e um paralelo mais distante possível, 90 norte. Isso é latitude. Então a latitude é o ângulo, é a distância. O paralelo é a linha imaginária. E aí nós também temos os meridianos. Sim. Se latitude é a distância em graus entre um paralelo e o Equador, longitude é a distância em graus entre meridianos e um meridiano principal. Que é? Que é o meridiano de Greenwich. Então, aqui eu tenho um meridiano, tá vendo? Certo. Que basicamente tem uma distância em relação ao meridiano principal, que é o de Greenwich. Vamos supor que essa distância seja de 15 graus. Então, nós estamos falando que a longitude desse meridiano é 15 graus. 15 graus em direção a oeste. Beleza. Tá claro? Claro. O que é a coordenada? Como é que eu sei a localização desse ponto? Eu preciso saber qual é o paralelo que passa sobre ela e qual é o meridiano que passa sobre ela. Então, se eu quero achar uma ilha no ponto A, eu vou informar. Essa ilha fica no paralelo que está a 70 graus de distância ao norte do Equador. Isso é a latitude. Sim. Versus, ainda fica no meridiano, que fica a 15 graus oeste de Greenwich. Isso aqui é a longitude. Pronto. Assim a gente consegue encontrar qualquer ponto no planeta. É assim que os GPS se localizam. Funciona. Perfeito. Então, partiu questão, professor? Daqui Vambora. mesmo, aqui de trás? Aqui mesmo. Vambora. Bota na tela, tá aí, ó. Questão 8 do Enem de 2016, caderno azul, segunda aplicação. Tá contigo, professor? A projeção cartográfica do mapa configura-se como hegemônica. Desde a sua elaboração,
no século XVI, a sua principal contribuição inovadora foi século XVI, grandes navegações. A gente já pegou isso. O primeiro ponto lembra do primeiro bloco, essa projeção, olha, ela é uma projeção cilíndrica, tá vendo? Dá para ver claramente que os paralelos com os meridianos, eles se cruzam formando ângulos de 90 graus. É aquela famosa projeção que serve para as grandes navegações. Ele dá essa dica no século XVI lá, tá vendo? Para que serviu com esse modelo aí? Vamos lá. A. Redução comparativa das terras setentrionais. O que é setentrional? Setentrional significa norte. Tá? Tudo que é setentrional significa que está ao norte. Tudo que é meridional significa que está ao sul. Mentira! Repara que nós temos tanto terras ao norte quanto ao sul que são muito dilatadas nessa projeção. E aqui tem uma dica para você entender essa projeção cilíndrica. Imagina que eu pego a Terra e coloco ela... Vou voltar para o quadro aqui rapidinho, posso? Claro. Que eu pego a Terra e coloco ela dentro de um cilindro aqui, ó. Aproveitar o meu desenho. Se eu coloco a Terra dentro de um cilindro, no Equador, nós conseguimos encostar a Terra nas duas arestas. Sim. Só que aqui está faltando um espaço e aqui está faltando um espaço, tá vendo? Certo. Sobrou. Se sobrou, quando eu desenrolar, eu tenho que pegar e esticar. Pronto, você já entendeu. Tanto no Polo Norte quanto no Polo Sul, as terras ficam dilatadas. Não é só em um ou outro, nos dois. Nos Tá dois. certo? Boa. Beleza. Vamos lá. Manutenção da proporção real das áreas representadas. Acabei de falar que não é a proporção real, porque a gente esticou o norte, esticou o sul, deformou. Consolidação das técnicas utilizadas nas cartas medievais. Não é medieval, aqui é grandes navegações, né? Aqui a gente já está entrando numa nova era. Valorização dos continentes recém-descobertos pelas grandes navegações. Aqui era a pegadinha da questão. Por quê? Porque o aluno sabe que tem a ver com grandes navegações, leu grandes navegações, se emociona e marca errado. Não. Porque, na verdade, se a gente estava pensando em da onde sair para onde chegar, a valorização ela é na saída. De onde a valorização é o centro do mapa. E o centro desse mapa aí, a gente está vendo, é a Europa, é eurocêntrico. Então, a grande verdade é que quem está sendo valorizado nesse mapa não é o recém-descoberto, mas são as terras antigas de onde estava saindo. E, por fim, letra E, tomara que seja essa, senão deu uma coisa errada, né? Senão... Adoção de um plano em que os paralelos fazem ângulos constantes e de 90 graus com os meridianos, justamente para que a gente possa chegar nas nossas coordenadas. Perfeito. E encontrar os nossos pontos. Então, gabarito, opção E. Opção E é o nosso gabarito. Perfeito. Gente, hoje no Janela do Enem vou conversar com um aluno que já está fazendo medicina no seu 3º ano e pretende ser um médico psiquiatra com coração de professor. Vou conversar com o Lucas Langoni. Tudo bem, Lucas? Bem-vindo à Hora do Enem. Aí, bom dia, Tati. Obrigado a todo mundo por essa oportunidade. Puxa, eu sou muito fã do programa, eu não perdia um episódio quando eu estava estudando pro vestibular. Pô, obrigado mesmo. Nossa, quero saber um pouquinho sobre isso. Você acompanha, então, a TV Escola, direto de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Isso, exatamente. Aqui de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, sou estudante de medicina da UFSM e, poxa, eu sempre acompanhei, assim, o programa. A hora que teve o Hora do Enem, eu falei, pô, que legal, um espaço para falar sobre isso na televisão, achei bem bacana. Agora, eu sei que você já passou em várias faculdades para medicina, né? E agora você está cursando. Eu queria que você me falasse um pouquinho qual foi esse diferencial, né? Para quem deseja também a tão sonhada vaga na universidade. Olha, é claro que existe uma série de fatores que contribuem para a aprovação, sabe? Tanto fatores técnicos como fatores emocionais, assim. Eu pego bastante na parte emocional, justamente por querer trabalhar com psicoeducação no futuro, mas o grande lance são 3 pilares, basicamente. O primeiro deles é o método de estudo. Você precisa saber estudar da maneira correta. Você precisa também de produtividade, que você precisa render o estudo. E antes disso tudo, você precisa ter autorregulação e inteligência emocional, porque às vezes o aluno ele já sabe o que precisa fazer, mas falta colocar em prática, sabe? E a persistência, com certeza, né? Eu fui reprovado 16 vezes no vestibular. Nossa. Eu fiz mais de 25 provas. Uhum. Então, assim, persistência é a chave mesmo. E qual é esse método de estudo? Bom, a essa altura do campeonato, né, é claro que a gente tem muitos métodos, mas para o aluno que está, de repente, sem saber o que fazer, já viu boa parte do conteúdo, precisa revisar, eu recomendo que você faça uma revisão um pouco diferente, um pouco dos métodos que eu ensino lá no meu Instagram, que você vai fazer o seguinte, faça pelo menos uma prova antiga do Enem, 1 ou 2 ou 3, tá? Ou, de repente, veja as provas que você já fez, tá? O que você vai fazer? Você vai analisar essa prova qualitativamente, ou seja,
Você vai pegar e vai ver quais os conteúdos das questões que você errou e você vai sintetizar aqueles que aparecem no topo. Por exemplo, digamos que o aluno ele fez 10 provas antigas. Nessas 10 provas antigas, ele identificou que em 10 de 10 ele errou questões de logaritmos. Poxa, ele precisa estudar logaritmos. E não só logaritmos, mas a base daqueles conteúdos. A gente se preocupa muito com o que vai cair, quando na verdade você deveria se preocupar com lacunas de conhecimento. Se o seu número de acertos em provas antigas ele está coerente com o que você precisa para passar na sua universidade, é mais ou menos aquilo que vai acontecer naquele dia. Foi o que aconteceu comigo. Eu olhava para as minhas provas e olhava para o dia do Enem, foi o que aconteceu. Agora, você quer trabalhar com essa parte da psicologia, que é super importante, ainda mais nesse período que a gente está vivendo da pandemia, né, que mexe muito com o psicológico. Qual a dica que você dá para quem está nos assistindo? Sim, pois é. A psiquiatria ela veio para mim depois da matemática, né? Porque eu fui professor monitor de matemática no cursinho e eu comecei a perceber que existem muitos fatores emocionais que influenciam na preparação, sabe? Principalmente a adolescência, que já é uma fase complicada, e você tem a questão do vestibular, tem todo esse contexto global que a gente está vivendo agora. Então, a saúde mental é o futuro não só para o vestibular, mas para todo mundo que busca qualidade de vida e alta performance, né? Porque não dá para mentir que passar na prova do Enem é um estudo de alta performance, né? A gente precisa ter uma preparação mais focada. E a saúde mental tem tudo a ver com isso, assim. Então, eu digo que eu vou ser um psiquiatra com um coração de professor, porque eu acredito que quanto mais a gente se psicoeducar, mais a gente consegue ter qualidade de vida e autoconhecimento. E já começou a dar uns passozinhos aí pelas redes sociais para ajudar o Brasil, que é um dos seus sonhos. Sim, com certeza. Assim, a educação é uma segunda paixão ao lado da medicina junto na minha vida. A minha mãe é professora de alfabetização, assim, então a gente sempre conversa sobre teóricos da pedagogia, essa coisa toda, sabe? As teorias do aprendizado, porque, na verdade, eu descobri realmente uma paixão dentro do cursinho dando aula, quando um professor meu, ele faltou e eu tive a oportunidade de substituir, sabe? Eu falei assim, deixa eu dar essa aula no lugar. E deu muito certo. E quando eu passei no vestibular, eu pensei assim, cara, 4 anos de história, sabe? 7 anos de contar o ensino médio, 16 reprovações, muita experiência de prova. Eu não podia deixar aquilo morrer. E Sim. A vontade de ser professor, ela veio e eu resolvi que eu ia transformar o Brasil na minha sala de aula, ensinando matemática, ensinando métodos de estudo, produtividade, ou simplesmente compartilhando a rotina para poder ajudar de alguma forma as pessoas. Muito bom, Lucas. Parabéns pela pessoa que você é, parabéns por passar na medicina, muito sucesso na sua carreira, nas suas carreiras, né? Que é uma nova carreira que está surgindo aí no meio. Pô, obrigado. Obrigada, gente. Lucas Langoni, direto de Santa Maria, participando aqui da Hora do Enem. E por hoje é só, galera, mas se você perdeu algum programa, você já sabe, né? Fim de semana tem maratona, aos sábados a partir de 1 da tarde e domingo começa às 6 da manhã. E tem ainda o nosso canal no YouTube para você reforçar todo o conteúdo. Mas para bombar mesmo nos seus estudos com firmeza, vai lá no nosso curso intensivo multiplataforma. Acesse o site que está aqui abaixo, eu tenho certeza que vale muito a pena. O nosso WhatsApp para dar sugestões e tirar dúvidas está aqui embaixo também. Marque a gente pelas redes sociais através da hashtag Hora do Enem, @TV Escola e @Tatiana D'Angelo, que ela acompanhar pertinho tudo que está acontecendo com vocês. Conte com a gente sempre, a gente está aqui para te ajudar. E a Hora do Enem é a sua melhor companhia nessa caminhada rumo à universidade. No mais, gente, um ótimo feriadão de Nossa Senhora de Aparecida para todos vocês. Um beijo para todo o Nordeste que participa aqui do programa Hora do Enem. Quero te agradecer demais pela companhia de sempre. Lembrando que final de semana tem maratona. No mais, um bom feriado, um beijo, bons estudos. Até semana que vem. Tchau, tchau!